O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Antônio, querida comunidade, nessa celebração acontece a abertura oficial da Semana Nacional da Família. Mês de agosto também é o mês vocacional. O tema também é muito sugestivo. Peregrinos, porque chamados. Só caminha quem tem esperança. E a esperança é o tema também da Semana da Família. É tempo de júbilo para a nossa vida. É tempo de esperança. Hoje acolho as famílias da nossa paróquia, famílias da cidade, que depois de um ano da partida dos seus entes queridos, naquele acidente aéreo que aconteceu no dia 9 de agosto do ano passado, vem rezar, vem agradecer a Deus pela presença fiel do Senhor também em suas vidas. Quantas famílias que passaram pela dor da separação do ente querido e que nesse tempo se aproximou mais ainda de Deus. Quem sabe a família ficou mais unida. E tive a graça essa semana de visitar uma família que está aqui. Impressionante ouvir o testemunho do pai, dos 2 filhos, irmãos, daquele que já partiu. Não ouvi nenhuma revolta, nenhuma reclamação. Pelo contrário. Quando falavam do filho, falavam marcado por uma grande esperança. Para esse pai, para esta família, o filho está bem. O filho está com Deus. Porque é uma família iluminada pela fé, mas também sustentada pela esperança. O que nós esperamos verdadeiramente? A pátria celeste? A segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus, o autor dessa carta fala da importância da fé. A fé nos permite já receber aquilo que a gente não vê. A fé nos permite esperar aquilo que aqui nós experimentamos de maneira parcial, mas que na pátria celeste nós vamos experimentar de maneira perfeita. E coloca como modelo um pai, já que nesse final de semana é o Dia dos Pais, chamado Abraão. Abraão foi chamado por Deus para partir. É impressionante que na leitura aparece, deu uma ordem a Abraão a partir. Aqui partir, a partir, né? O partir a partir de Jesus significa também voltar para a pátria eterna. Abraão saiu daquele lugar e partiu, diz o autor da carta aos Hebreus, sem saber para onde ia.
mas obedecendo a ordem do Senhor. O que é ter fé verdadeiramente? É partir. Também um dia aceitar, né? Morrer, para poder chegar na pátria celeste. As 62 vítimas do acidente aéreo, quem sabe não escolheram morrer naquele dia. Nós podíamos até interpretar como Abraão, Deus deu uma ordem: partam, venham para o paraíso, saiam deste lugar, porque tem um lugar muito melhor do que esse. Então Abraão aqui é apresentado como modelo de fé, porque ele obedece, mesmo não sabendo com clareza qual é este lugar, como é este lugar. Diz o autor da segunda leitura que ele se coloca a caminho. Ou seja, ele torna-se peregrino. Como peregrino, tem como meta a eternidade. Então, Abraão tem como guia, como refúgio, como fundamento da sua vida, o Senhor. No início do evangelho de hoje, o Padre Antônio pegou o mais curto, mas o mais longo. Olha o início do evangelho, que eu vou retomar. Repita com o Padre. Jesus dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho. Quem é esse pequenino rebanho? Claro que Jesus fala da igreja, mas hoje, sem dúvida alguma, Jesus fala da família. Esse pequenino rebanho tão importante, tão singular, tão fundamental na nossa vida. Quem passou pela partida de um ente querido sabe a importância da família, para dar sustento, para alimentar a fé, sem dúvida alguma também para renovar a esperança. Quantas situações da vida da gente, se não fosse a família, o que seria da gente? E as nossas famílias não são perfeitas. Se você pegar a família de Nazaré, que é apresentada como modelo, eu não vou exagerar aqui, né? Nos adjetivos, quem sabe se o padre exagerar, vocês vão se escandalizar. Uma menina que aparece grávida, né? Olha aí, já questiona os modelos tradicionais de família. Uma menina que aparece grávida. Imagine o mandamento interpretando essa gravidez. Segundo, um homem mais velho, que é o nome desta menina, e que não é o pai biológico, torna-se o pai adotivo. Olha, outra ruptura, às vezes, nos modelos exagerados que a gente apresenta também sobre a família. E o menino que nasce, não tinha um lugar para ser colocado, lá no meio dos animais. Olha a ruptura. Para dizer também a família, ela indica, revela também que as nossas famílias têm contradições, é complexa, mas é chamada também a perceber o elemento sagrado, a presença do divino. E é nesse pequenino rebanho que Deus nos pastoreia, que Deus exerce também a sua paternidade, que Deus nos ajuda, que Deus nos fortalece. Tenta imaginar na nossa vida um bom pai. O que ele significa para nós termos um bom pai, que nos amou, que nos acolheu, nos protegeu, que nos apontou caminhos, que ofereceu colo quando éramos pequenos, mas depois de adultos ofereceu o ombro, ofereceu o seu olhar. Um filho que cresceu com um pai assim, ele cresce de maneira segura e feliz, mesmo enfrentando turbulências na vida. Tenta imaginar um filho que tem uma boa mãe. A gente lamenta aqueles filhos que não tiveram um bom pai. A gente lamenta aquelas filhas que não tiveram, quem sabe, uma boa mãe. Quanta dor às vezes carregam, quanta insegurança, quanto medo. Apesar disso, a palavra de Deus hoje, através da boca de Jesus, diz: não tenhais medo, pequeno rebanho. Seja perseverante,
Perceba que a sua força vem de Deus. Deus também é família. Deus não é um ser sozinho. Deus se manifestou neste mundo de maneira perfeita através de uma família. Seu próprio Filho de Deus precisou de uma família. Imagine nós. Lutar pela família. Eu acho que é a maior empresa. É a maior atividade que o ser humano pode fazer neste mundo. Proteger a família. Jesus usa a parábola aí do ladrão, né? Até a gente se assusta, porque ao contar a parábola, ele compara o Senhor como um ladrão. Imagine se a gente não proteger a família dos ladrões, que vem tirar um filho do caminho do bem, que quer levar o filho para o caminho do mal, para os vícios, para o ateísmo, para a indiferença religiosa. Olha a nossa responsabilidade de proteger esse pequenino rebanho. Um bom pai, como nós cantamos na aclamação evangélica, é aquele que vigia. Uma boa mãe é aquela que vigia. Não são aqueles que controlam os filhos. Às vezes marcado pelo medo exagerado, em vez de ajudar os filhos a crescerem, acabam infantilizando os filhos. Aqui se fala de uma vigilância no amor, naquilo que é essencial. Então, cuidar bem desse pequeno rebanho, eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar também, né, neste mundo, e ao mesmo tempo, é a maior expressão da nossa fidelidade a Deus. Cuidar bem da nossa família, não permitir que os conflitos, divisões a destrua. Nada justifica a separação, né, entre pais, nada justifica a separação de pais em relação aos filhos e vice-versa. Quando alguém se separa da sua família, está errado, nunca vai estar certo. Porque nada pode justificar afastamento de um filho, de uma filha. Nada pode justificar afastamento de um pai e de uma mãe. Quem assim o faz está errando. Nada justifica o irmão estar separado de outro irmão. Está errando. Repita com o padre, não tenhais medo. Pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai. Pois foi do agrado do Pai Dar a vós o reino. dar a vós o reino. O reino de Deus, a vida de Deus, a vida de alegria, a vida de fé, a vida de esperança, a vida de amor, Deus nos deu. E aonde a gente é chamado a viver isso por primeiro, no nosso pequenino rebanho. Hoje agradeça pelo pequenino rebanho que você tem, do qual você faz parte. Lembra dos teus filhos, dos teus pais, alguns já se encontram na pátria celeste. Os filhos, às vezes não estão pertinho de vocês fisicamente, né? Mas um filho e uma filha nunca fica longe do coração de um pai e de uma mãe. Até quem parte, né? Quem já partiu, como Abraão, a gente nunca esquece. Nunca esquece. Porque o amor é mais forte, como diz o livro dos Cânticos, é mais forte que a morte. O amor é eterno. O amor não morre. O amor nos ajuda também a ressuscitar. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, recuperando o exemplo de Abraão. Abraão, com 99 anos, teve um filho. E Deus tinha feito uma promessa muito antes, que ele teria uma grande descendência, maior que as estrelas do céu, maior que os grãozinhos de areia do mar. E só foi se realizar a promessa de ter um filho com 99 anos. Aí quando o menino nasceu, né, atingiu uma certa idade, o que Deus fez? Dá para mim esse menino. Vai lá, sacrifica o menino no Monte Moriá. O que fez Abraão? Entregou o filho. Por que Abraão entregou o filho? Não reclamou, não se desesperou. Por quê? Diz o autor da carta aos Hebreus
que Abraão já acreditava na ressurreição, na vida eterna. Sabia que esse filho iria ressuscitar. Ou seja, olha o que significa a fé na vida de Abraão. Ele tem certeza que o filho, passando pela morte, estaria na verdadeira vida com Deus. Por isso que Abraão é apresentado também como modelo de fé. Imagine uma família que consegue também entregar um filho para o Senhor. Uma família que é capaz de obedecer também esta ordem do Senhor, de um filho partir antes. Por mais difícil que seja na vida de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, mas deixar partir, porque aquela vida humana pertence ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.